Bom, meus amores do segundo ano, quero que vocês estejam atentos aí na página, entre a página do livro de vocês, a página 98, até a página 107 do livro de vocês, que nós vamos, por essa semana, apenas dar uma estudada nisso aqui, que vocês estão vendo aqui, como sendo uma observação do tempo de cada um, a unidade 2. Não estamos vivendo as coisas como a gente gosta, como a gente quer, mas do jeito que dá certo, né? E vejam essa imagem do Delacroix, do Eugène Delacroix. Nessa imagem nós temos a maneira de representar o interesse dos românticos por temas históricos, por temas do destino humano, das guerras, das revoluções, assim como pelo exótico, né? Eles eram muito voltados pela cultura oriental, certo? Essa mescla aí desses personagens todos, ó, que você está vendo. Isso aí, na verdade, é como eles viam as batalhas, né? As guerras, as destruições, tá certo? É aqui. Na página seguinte tem aqui esse convite para você, que é o convite de você participar junto com a sua sala, certo? De um sarau literário, que a gente poderia ter feito à noite, mas infelizmente não vai dar certo, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá certo, tá bom? Então, como não é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá certo, eu quero muito que vocês prestem atenção nessa produção, tá? Nesse trabalhinho que vocês vão ter que fazer. Não é muito difícil. É só uma maneira de vocês colaborarem com as outras pessoas que nesse tempo tá com a cabeça muito boa, tá intranquilo e etc. Então eu resolvi pedir a vocês para vocês procurarem crônicas, procurarem textos e fazer uma leitura dramática desses textos, desses contos, certo? Pode até ser um poema, mas eu prefiro contos, porque é uma história que tem princípio, meio e fim, tá bom? Que vocês leiam aí, procurem, né, esse texto do João Pereira Coutinho também. Se quiser, pode pegar um trecho dele para ler também, certo? Como eu vou apresentar para vocês aqui, esse trechinho aqui dessa página 99, tá bom? O céu da pátria estava coalhado de estrelas. As frondosas matas serviam de abrigo àquela indiana raça, que, feliz e contente, desfilava o corpo seminu e de porte altivo, pelo menos dentro da ótica daquela geração inaugural do romantismo no Brasil. Admita-se, visto que, ao invés de uma colônia sem autonomia, o Brasil dos românticos havia rompido os laços de dependência com a metrópole portuguesa, fixando, consequentemente, comportamentos, expectativas fundadas na exaltação dos elementos mais característicos da nação. E um deles, esses elementos mais característicos, era a preocupação agora com o eu, com o tu, ou com o tu e eu, com o surgimento dele, com a presença do nós, do vós e de eles, certo? Essa preocupação não era velada, não, era uma preocupação assim visível, a olho nu. As pessoas estavam começando a se preocupar umas com as outras naquele período, tá? E geralmente eram pessoas que tinham criado para aqui, para o nosso país, uma outra nova maneira de observar o mundo, né? Que era a prosa romântica no Brasil, tá? E quando eu falo de prosa, eu posso mostrar para vocês, com essa página aqui, ó, que eu vou abrir para vocês, o que seria a prosa. Olha aqui uma prosa. Eu tenho aqui um narrador, tá certo? Esse narrador aqui, ele interferiu na história, contou do seu ponto de vista e apresentou personagens. Olha aqui a fala dos personagens, tá? Mais de um personagem, pelo jeito. Tem pessoas conversando aqui, tá? Então, essa é o que a gente chama de prosa, tá certo? Isso é uma prosa. Por quê? Porque é um romance, a leitura de um texto grande, tá? Então, aqui, olha, o romance indianista. Começa aqui a surgir o romance indianista, tá? Esse romance indianista, na verdade, é
uma das maneiras que o brasileiro teve de contar um pouquinho sobre a nossa história, né? O nosso povo. Olha aí o céu estrelado que eles falam. Não está estrelado não, mas está bonito, né? Essa daqui é uma figura masculina que ele tanto colocou, olha, os corpos atléticos, né? Os corpos aqui bem definidos, com essa certa urgência, né? Assim, então, olha aqui como é que eles estão, os corpos nus, fortes, era assim que eles olhavam, né? Os europeus para o nosso país. Nessa página aqui, gente, vocês vão verificar como era fornecida, como era financiado o romance nesse período. Vocês também vão verificar quais eram as inovações técnicas que surgiram com esse gênero e o que possibilitou os novos anseios que fizeram a prosa romântica no Brasil. Vocês vão descobrir tudo isso, certo? Vocês vão descobrir essa maneira diferente lendo esse trecho aqui, tá? Depois que vocês lerem esse trecho, ainda voltando um pouquinho nele, você observar as técnicas que tem lá presente, né? Eu quero que vocês passem para a página seguinte e deem uma lida para vocês descobrirem as principais referências, né, que vieram da Europa e influenciaram significativamente o escritor brasileiro, que chamou tanta atenção do povo na época. O que foi que chamou tanta atenção das pessoas que começaram a ler aqui no nosso país? Você também vai verificar como eram determinados os romances produzidos nesse gênero, né? Nesse gênero romântico. Como era determinado esse gênero? Você vai olhar aí, você vai saber, certo? Você vai entender como é que isso acontece, tá bom? Agora também você vai ver, além desse carinha aqui cantando, que alguns de vocês já conhecem, né? O Lenine, né? O Lenine criou uma canção chamada Tupi, Tubi Tupi, meu nome é Tupi, Guaicuru, meu nome é Peri, de Ceci, sou neto de Caramuru, sou Galdino, Juruna e Roani. Gente, o que acontece é que os jovens, ao longo das histórias, ao longo do tempo, eles sempre se baseavam, né, entravam na cabeça de certos construtores de texto, certos produtores de texto, e uma das maneiras que eles tinham de entrar nessa cabeça dessas pessoas eram lendo seus romances e tentavam mudar de atitude como gente, tentavam criar um novo ambiente de vida, recriar de uma maneira diferente tudo que vivenciava, tá bom? Então, você vai ver aqui que esse personagem, José de Alencar, aqui bem destacado, influenciou o Lenine, que é do nosso tempo, que vocês conhecem, que vocês podem pegar a obra dele lá no Spotify ou em qualquer outro tipo, né? Nem sei dizer para vocês qual que você poderia descobrir outras mensagens que vieram do Lenine e outros escritores brasileiros, que ele influenciou também, o José de Alencar, tá bom? Então, você vai observar aqui nesse trecho que José de Alencar pertenceu a algumas fases, né, da prosa romântica. Ele faz parte dessas fases da prosa romântica, ele é o introdutor dessas fases, dessa divisão de fases, certo? Você também vai entender quem era o representante nacional, né, e por que ele era assim, esse representante. Por que o indígena representava de maneira idealista a nossa nacionalidade? Por que ele era, como é que eu posso dizer, o idealista? Idealista é aquele que você tem uma ideia de como seria, né? Não é exatamente, né? E também você vai saber o que havia na mulher indígena, que fazia ela essa heroína, né? Aqui vai falando, ó, tá vendo? Dessa heroína, né? E aqui tem um pouquinho da história do José de Alencar, que ele merece nosso destaque, nosso cuidado, nossa contemplação. E claro, não resta dúvida que a gente vai ter aqui um trechinho de Iracema. Não é o capítulo inteiro, tá? Aqui, olha ela representada. Ela aqui representa realmente a mulher brasileira, a mulher aqui do nosso Nordeste. A mulher aqui do nosso Nordeste que tem um corpo diferente, diferenciado do europeu, certo? É muito diferenciado do europeu, tá bom?
E você vai descobrir aí as ideias representadas do indígena, como o indígena pensa, né? Você vai ver aí como é que ele pensa. Você também vai observar a linguagem dele. Você vai ver aqui nos textos finais, lá também no anterior, você vai ver que tem, né? Aqui, olha, abati, olha como eles falavam, gente, engará e assim por diante, né? Engara e assim por diante, né? Entre outros falares, né? E, claro, você vai ver a linguagem dele, como é que aparece na obra. E também você vai nessa mesma página aqui descobrir por que, segundo a carta de José de Alencar, que ele manda para o doutor Jaguaribe, né? Por que Gonçalves Dias traduz o falar do indígena para o nacional? Por que o Gonçalves Dias, aquele autor que a gente já falou dele, traduz esse falar indígena para o nosso conhecimento? Por que ele faz isso? Isso você vai entender aqui nesse trechinho, tá bom? E também você vai encontrar aqui, ó, olha que linda a imagem da indígena. Ela tá toda aqui cheia de tatuagem que não existia, né? Mas você sabe que o povo é meio assim, né? Meio diferentão, né? Quer ser diferentão e acaba destruindo. O diferentão muitas vezes não é bem-vindo, né? Depende do diferente dele, certo? Você vai entender o que é literação aqui nessa página. Você vai verificar o natural dessa moça, né? Mas o central aqui é você verificar o que é esse conflito narrativo, né? O conflito, gente, é na verdade aquele momento em que na história fica assim, vão pegar o cara, como é que vão pegar ele? A moça vai ser descoberta, vamos descobrir qual é o segredo dela, né? No livro Cabocla, por exemplo, tinha um personagem que vivia de véu desde criança, da infância inteira de véu, que ninguém podia ver o rosto dessa menina. Então, quando chegou o momento dela ser descoberta, que criou-se uma tensão imensa ao redor dessa ali, aquela tensão, aquele conflito para descobrir aquela peleja de pegar a pessoa assim em flagra, como diz o outro, isso é chamado de conflito, tá? Ela é essencial para abrir expectativa na gente, para a gente ter vontade de ler a história, de estar presente na história. Outra coisa é o foco narrativo. Cuidado com essa história de foco. Foco não é você mirar a página e dizer que é a metade da página, não, tá? Foco, na verdade, diz respeito ao narrador, a quem está contando a história. Existe aquele narrador que narra na terceira pessoa, mas ele conhece de tal modo todo mundo lá na história que parece que ele é o Deus da história, tá certo? Tem um narrador protagonista que tudo que ele fala é em primeira pessoa. Por quê? Porque ele é o próprio protagonista, ele é o bambambam da história, ele está lá contando a própria história dele, né? Diferente do narrador testemunha, que ele se parece uma pessoa que está do lado, né, do narrador, do protagonista, parece que ele está lá do lado do protagonista, e ele está contando, só que ele está contando do ponto de vista dele, né? Ele é um testemunho naquela história, né? Então, isso também é outro trechinho que você precisa conhecer, né? Que você precisa dar uma lidazinha com bastante carinho e com bastante cuidado. Depois, gente, olha, vai aparecer aqui nessa página algumas personagens interessantes, como é o caso aqui, olha, do Bernardo Guimarães, que escreveu A Escravizaura, que eu peço que, se você não leu ainda, faça favor para você mesmo, dê esse direito de você conhecer essa história, para você entender nossas raízes pretas, nossas raízes tão cheias de ódio por causa da pessoa humana, né? Da pessoa humana em si. Não quer saber se você você pode até ter dinheiro, não interessa. Se você é negro, se você é preto, que aqui no país a gente chama de negro, né? Se você é preto, então você é discriminado, entenda isso. Se você veio de alguém que é de família negra, de família preta, não se preocupe, você também vai sobrar para você isso, entendeu? Não interessa. E que a mulher, além de tudo, ela, além de ser descendente de escravo, de ser descendente dos pretos, ela, por ser mulher, então, o papel dela é mais desconsiderado ainda. Então, você precisa ler essas histórias para poder você entender o seu ponto de vista e mudar também, né? Outro personagem, outra pessoa também que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, é no Franco Távora,
que ele criou o Cabeleira, gente. Olha, o Cabeleira é um livro que na Netflix tem um filme que foi criado baseado nele, né? Baseado não quer dizer exatamente igual a ele, tá? Baseado é baseado mesmo. E esse Cabeleira, lá na Netflix, o nome do filme é o... Ah, meu Deus do céu, esqueci o nome do filme. O Matador, desculpa, O Matador, tá? O Matador. Tem também o Visconde de Tonai, né? De Taunay ou de Tunai, não sei como você quer ler, porque não é um nome brasileiro, né? Tem o nome, tem o livro Inocência, que também foi transformado em livro ou em filme. Do mesmo jeito que a Escravizaura, que o Gaúcho, que o Cabeleira, que Inocência, todos foram transformados de alguma maneira numa obra de arte da sétima arte, que é o cinema, tá? Todos eles. Vocês vão encontrar aí tranquilamente para você assistir sem sombra de dúvida, certo? E, segundo a tradição literária, existem outros personagens mais recentes do nosso tempo, que Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, que produziram obras regionalistas. Só que o regionalismo dele é diferente do regionalismo aí dessas outras pessoas, tá? Que tem um pouquinho sobre esse militar, do Scragnolo de Tunai, olha o nome do homem, Scragnolo de Tunai, né? Alfredo Scragnolo de Tunai. Não é aqui do Nordeste, ele é lá do Rio de Janeiro, tá? Que tem um pouquinho desse texto da Inocência, quero que você leia, certo? Olha aqui a capa do filme Inocência, ele leva cerca de 2 horas, ele é bem longo, tá? Bem longo mesmo, não vou iludir vocês, tá certo? E uma coisinha que eu quero que vocês olhem aqui nessa página 107, certo? É para aqui, para o arquivo. Porque aqui nesse arquivo você vai fechar as ideias que a gente conversou. Sobre o índio, sobre o lugar, sobre a cultura, sobre essa mescla de pessoas, sobre a visão do mundo predominante, sobre a tentativa de representar o modo de falar do indígena, certo? Sobre a variedade de línguas que a gente tem no país, certo? Sobre algumas figuras de linguagem, como é o caso da comparação e da metáfora, que eu quero que você também dê uma olhadinha aí na sua internet, como é que a gente pode distinguir uma da outra, tá certo? Isso tudo é para você estudar, não é para você fazer mais do que isso, só estudar. Desde aquela página daqui é a introdução do romance romântico, tá bom? É uma introdução, quero que você veja isso daí primeiro, tá bom? Um abração.